Vamos lá. Essa daqui é uma ótima questão para a gente tentar transformar desenhos estranhos, desenhos que parecem fazer pouco sentido em termos de circuito elétrico, em circuitos elétricos simplificados. Beleza? Vamos no enunciado? O enunciado diz assim: para compor sua decoração de Natal, o comerciante decide construir uma estrela para pendurar na fachada de sua loja. Para isso, utilizará um material que, quando percorrido por corrente elétrica, brilhe emitindo luz colorida. Ele tem à sua disposição barras de diferentes cores desse material, cada uma com resistência elétrica constante R igual a 20 ohms. Utilizando 10 dessas barras, ele montou uma estrela e conectou os pontos A e B a um gerador ideal de força eletromotriz constante igual a 120 volts. Considerando desprezíveis as resistências elétricas dos fios utilizados e das conexões feitas, a potência dissipada por esse conjunto vale... Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer ao olhar para esse circuito esquisito aqui é transformar ele num circuito simples, num circuito que seja fácil de visualizar. Bom, para isso, reparem o seguinte. Reparem que as lâmpadas, no final das contas, estão ligadas a esses dois terminais aqui e que a gente tem dois caminhos para serem percorridos pela corrente elétrica. Eles podem passar aqui por cima e ela pode passar aqui por baixo. Se ela passa por aqui, ela passa por esses 4 resistores a mesma corrente. Ao passar aqui por baixo, ela passa por esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistores. Né? Então, o que eu tenho são 2 ramos associados em paralelo. Um deles tem 4 resistores e o outro tem 6. Beleza? Então, o que a gente pode fazer para simplificar esse circuito? A gente pode dizer que aqui em cima a gente tem 4 associados em série, certo? Seria a resistência equivalente a ele seria somar os 4. Bom, 4 vezes 20, 80, né? Então aqui em cima a gente tem um resistor só, cuja resistência vale 80 ohm. E embaixo, 20, 40, 60, 80, 100, 120 ohm. 120 ohm. Tá bom? E agora a gente pode calcular a resistência equivalente nesse caso, beleza? Então vamos lá, a gente tem uma associação em paralelo. Como é que a gente calcula a resistência equivalente numa associação em paralelo? Reparem que dessa vez não são resistores iguais, né? São resistores diferentes. Então o que a gente vai fazer é o produto pela soma. 80 vezes 120 dividido por 80 mais 120. Antes de fazer a multiplicação aqui em cima, vou fazer essa soma aqui embaixo. Porque, 80 mais 120 é uma baita de uma soma legal de fazer, né? 80 vezes 120 sobre 200. Bom, agora que eu não tenho mais somas, que eu só tenho produtos ali, na nossa razão, agora a gente pode começar a cortar zero, cortar números e tal. Então, ó, esse zero corta com esse de cá. Esse zero corta com esse de cá. O 2 eu posso simplificar com 8 ou com 12, tanto faz. Vou simplificar com 8. 8 dividido por 2 dá 4. Então, no final das contas, a minha resistência equivalente é 4 vezes 12. A resistência equivalente desse circuito é 48 ohm. Tá? Beleza? Dito isso, a gente vai para calcular a potência, né? Vou pegar o azul aqui para a gente calcular a potência. Potência em função de resistência e tensão, a gente já viu como faz. Potência é U ao quadrado sobre R. Vamos lá. 120 ao quadrado. 120 ao quadrado, 120 vezes 120. Vai dar uma conta grande de fazer, né? Então vamos escrever diferente? Vamos escrever 120 ao quadrado assim, ó. 120 vezes 120, dividido por 48, que é a resistência equivalente ali. Bom, agora a gente pode começar a simplificar. Quanto mais a gente simplifica, menor fica o nosso resultado. A gente pode simplificar por quanto? Por 6? Tá, até pode simplificar por 6. Né? 48 é divisível por 6, 120 também. Se você tiver dificuldade com isso, vai simplificando devagarzinho, vai de 2 em 2, vai na humildade, tá bom? Lembra que você não tem calculadora na hora dessa prova, né?
Então vamos lá, simplificando por 6. 120 dividido por 6 vai dar 20. 48 dividido por 6 vai dar 8. Beleza? Dá para continuar simplificando? Dá 28, dá para simplificar por 4. Né? 20 dividido por 4 dá quanto? Dá 5. 8 dividido por 4 dá quanto? Dá 2. Dá para continuar simplificando? Dá. O 120 com 2. Dá para fazer 120 dividido por 2. 120 dividido por 2 dá 60. Então, no final das contas, o denominador sumiu. Só sobrou aqui, ó, 60 vezes 5. 60 vezes 5 é molezinha. 60 vezes 5 é 300. A potência, então, é 300 watts. Resposta certa, letra C. Vamos recapitular rapidamente o que a gente fez aqui? O que a gente fez foi, a gente precisava calcular a potência desse circuito. Para calcular a potência desse circuito, a gente tinha de informação a voltagem e os valores de resistência dele. Então, U ao quadrado sobre R. Só que a gente não sabia a resistência total do circuito. Para saber a resistência total do circuito, a gente teve que simplificar esse desenho aqui e entender que ele é um ramo aqui em cima com 4 de 20 em série, 80. Um ramo aqui embaixo com 6 de 20 em série, 120. E aí eu passei a ter uma associação em paralelo entre 80 e 120. Calculamos quanto vale essa associação em paralelo, para aí sim poder calcular a potência. Nota um macetinho que eu fiz aqui, que foi ir simplificando a fração. Isso é fundamental quando você não tem calculadora. Imagina você fazer 120 vezes 120, já vai dar um número alto, vai dar provavelmente 14.400, se eu não tiver sumido com zero em algum lugar na minha cabeça aí, né? Para depois você dividir por 48. A chance de você errar essa divisão aqui é razoável. Então o que você faz? Você abre o produto e vai simplificando. Se você tiver dificuldade de simplificar por números grandes, vai simplificando devagarzinho, faz por 2, depois por 2 de novo. Dividir por 2 várias vezes, dividir por 3 várias vezes, é muito mais simples do que fazer 14.400 dividido por 48. Apesar de você demorar um pouquinho mais, e talvez nem demore tanto mais, porque as contas são rápidas, apesar disso a chance de você errar vai ser muito pequena, tá bom? Então vai na humildade, simplifica as frações e você vai ter contas muito mais fáceis de fazer. E quando você se perguntar, porra, eu precisava de uma calculadora, você vai descobrir que não, você não precisava de uma calculadora.